Quando pensamos em grandes exploradores navais do passado, é natural que nomes como Cristóvão Colombo, o homem que descobriu o continente americano, e Vasco da Gama, o fidalgo português desbravador da rota para as Índias, venham primeiro à mente. Mas e se eu lhe dissesse que o maior dos capitães dos séculos XV e XVI, à frente da maior frota e no comando dos maiores navios de madeira que alguma vez existiram no mundo, não era sequer um europeu? Pois é fato, e esse homem não era ninguém menos do que Zheng He, almirante da frota do tesouro da dinastia Ming chinesa, e o maior comandante de esquadra que aquele império já conheceu. Nascido sob o nome de Ma He, Zheng He veio ao mundo no ano de 1371, na cidade de Kunyang, ao sul da atual Kunming, na província chinesa de Yunnan, no seio de uma família muçulmana da etnia Hui, um povo minoritário na China. Seu avô e seu bisavô detinham o título honorífico de Haji, o que significava que ambos haviam empreendido o Hajj, a peregrinação à Meca que todo muçulmano deve fazer ao menos uma vez na vida, e por isso o jovem Ma He cresceu ouvindo histórias das fantásticas coisas que eles haviam visto e ouvido ao longo de suas viagens, o que incutiu no garoto um senso de aventura e uma efervescente curiosidade sobre o mundo que existia para além das fronteiras do Império Ming. Em 1381, com a derrota da dinastia Mongol Yuan no norte da China, um exército Ming chegou à província para derrotar um senhor rebelde mongol de nome Basalawarmi, e durante o caos dos combates, o jovem Ma foi capturado, com apenas 11 anos de idade, tomado como cativo e castrado, tornando-se desde então um eunuco, o que significava que estaria dali em diante apto a servir na corte em Beijing. Ele foi pouco depois enviado à capital, para servir na corte do imperador, e ali recebeu um novo nome, San Bao, o que quer dizer literalmente Três Joias. Com o tempo, ele se tornou um conselheiro de confiança do imperador Yongle, o terceiro da dinastia Ming, se aproximando cada vez mais do poder central, e caindo nas boas graças do monarca, inclusive ajudando-o a depor seu antecessor, o imperador Jianwen. Como recompensa por seus serviços leais, além da rápida ascensão pelas escadas do funcionalismo imperial, San Bao recebeu de Yongle mais um novo nome, que aí sim entraria para a história, Zheng He. A partir de 1402, Zheng He foi alçado à condição de grande diretor e enviado-chefe da corte imperial, Jiangxi, à frente da impressionante frota do tesouro da dinastia Ming, formada pelos maiores e mais impressionantes navios à vela que o mundo alguma vez conheceu. As principais naus dessa espetacular frota, os navios do tesouro, chamados em chinês de Baochuan, tinham 135 metros de comprimento por 55 metros de largura, eram capazes de transportar uma carga útil de 200 toneladas e eram impulsionados por até 9 gigantescas velas de seda vermelha radiante, contrastando contra o céu azul. Essas dimensões tornavam tais navios mais de 2 vezes maiores que os maiores navios europeus de então, e os tornaram os maiores navios do planeta pelos próximos 500 anos, até o surgimento dos grandes navios de aço impulsionados a vapor, nos idos do século XIX. A frota em si contava, no total, com mais de 300 navios, embora a maioria fosse de dimensões mais modestas do que os navios do tesouro, e era tripulada por nada menos que 28 mil marinheiros, tornando-a em essência uma grande cidade flutuante, com uma população maior do que a da grande maioria das cidades europeias de então. Entre os anos de 1405 e 1433, a frota do Tesouro Ming, comandada por Zheng He, realizou 7 viagens através dos oceanos Pacífico e Índico, durante as quais atingiram locais tão diversos quanto a ilha de Java, o Estreito de Malaca, o Ceilão, as cortes indianas de Goa e Calicut, a costa da Península Arábica e as cidades portuárias da costa Swahili, na África Oriental, de onde retornaram com itens tremendamente exóticos, levando até mesmo animais como zebras, rinocerontes e girafas para a corte do imperador Ming. No ano de 1425, Zheng He foi escolhido pelo imperador Hongxi para ser o defensor da importante cidade costeira de Nanjing, a porta de entrada para a capital. E em 1428, ele foi nomeado por outro imperador, Xuande, para coordenar a construção do templo de Baowen, também em Nanjing. E finalmente, no ano de 1430, ele foi apontado pelo mesmo Xuande para liderar a 7ª e última expedição chinesa ao Oceano Ocidental, como os Ming chamavam então o Oceano Índico. Algo importante a ser apontado sobre as expedições da frota de Zheng He é que elas não eram viagens de natureza comercial, mas sim diplomática. Os gigantescos navios e a imponente frota com dezenas de milhares de marinheiros e soldados portavam uma mensagem muito clara ao mundo, a de que o Império Chinês era a mais poderosa e avançada civilização de todo o mundo, e que por isso demandava respeito e tributo de outros reinos e povos. Pode-se pensar nos navios da Frota do Tesouro como se fossem porta-aviões medievais, no sentido de representarem a projeção de poder de uma grande civilização.
No entanto, embora a gigantesca frota do Tesouro tenha causado um enorme impacto em todas as terras que visitou e o futuro naval chinês parecesse brilhante, a exploração dos mares teve um final abrupto no ano de 1424, quando Yongle, o maior entusiasta da ideia de transformar seu império em uma potência naval, veio a falecer, e seu sucessor, Hongxi, decidiu por mudar o foco dos gastos do governo para o setor militar, em especial para o fortalecimento da Muralha da China, no norte, além de limar o poder da classe de eunucos da corte, da qual Zheng He fazia parte. A carreira do almirante Zheng He terminou com sua morte em 1433, durante o trajeto de retorno de sua última viagem, logo após abandonar o porto de Hormuz, na ponta da Península Arábica, mas as aclamações e as especulações sobre seus feitos continuaram muito após essa data, perdurando até os dias de hoje. No famoso livro 1421, O Ano em que a China Descobriu o Mundo, publicado em 2002, o oficial reformado da Marinha Real Britânica Gavin Menzies defende a controversa e um tanto fantástica teoria segundo a qual a frota do almirante chinês, composta por nada menos do que 1000 navios, chegou a descobrir vastas porções até então inexploradas do mundo na época, atingindo lugares como a América, incluindo a costa brasileira, a gélida ilha da Islândia, no Atlântico Norte e até mesmo o continente australiano. Menzies usa como base para sua argumentação, largamente desacreditada pela maior parte dos cartógrafos e historiadores, um mapa europeu compilado em 1457, pouco após a morte de Zheng He, de autoria do cartógrafo e religioso veneziano Fra Mauro, que apresenta com precisão bastante elevada as costas dos continentes europeu, africano e asiático, sugerindo que as reservas de conhecimento espacial da época eram maiores do que se supunha até então. Menzies também cita passagens do diário de bordo do próprio Zheng He como supostas provas de suas viagens americanas, nas quais o almirante descreve longas travessias oceânicas que, traduzidas em termos espaciais atuais, dariam distâncias muito parecidas àquelas entre a costa chinesa e a costa da América Central, em travessia do Oceano Pacífico. Ele afirma também que os enormes navios chineses, dotados de aparatos como grandes bacias alagadas cheias com terra fértil onde era possível o plantio de culturas de arroz durante as viagens e de grandes viveiros para animais domésticos, poderiam ter alimentado devidamente sua tripulação por longos períodos, tornando possível as lentas travessias transoceânicas da época, e chega mesmo a apontar certos grupos indígenas na América do Sul que seriam, supostamente, descendentes das tripulações chinesas, apresentando até mesmo doenças genéticas que são típicas de populações asiáticas. Nenhum desses indícios convence a comunidade científica, no entanto, e Menzies permanece sendo uma voz quase solitária em suas afirmações. De todo modo, é fato que tais expedições foram extraordinárias, não importando onde tenham chegado, e permanecem até os dias de hoje como um dos maiores feitos navais da história humana. E Zheng He, o intrépido navegante à frente de toda essa operação, ainda é visto como um dos maiores personagens da história da exploração mundial.